Você já deve ter ouvido falar sobre revisão da vida toda, e é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Esse tema está sendo bastante discutido, bastante debatido, porque recentemente o STF reconheceu repercussão geral em matéria constitucional e vai dar a última palavra a respeito desse tema, que até então tinha sido do STJ. Vou falar sobre tudo isso e dar a minha opinião com relação ao julgamento do STF, que deve ocorrer em uma data não muito distante. Pessoal, antes de mais nada, importante que se entenda a revisão da vida toda. Qual é o objeto, qual é o fundamento dessa revisão, por que ela passou a existir. E é o seguinte, sempre que surgem modificações legislativas, são criadas regras definitivas e regras transitórias para quem já se encontrava no sistema. As regras transitórias, elas têm como propósito, como principal objetivo, beneficiar aquelas pessoas que estavam no sistema, porque haverá uma modificação nas regras do jogo em pleno andamento. Então, nada mais justo que essas regras transitórias busquem amenizar aquelas mudanças, busquem beneficiar aqueles que já estavam contribuindo no sistema, para que eles não sejam tão impactados. Então, uma regra transitória jamais busca prejudicar o segurado, sempre beneficiar. Ou seja, ela tem que ser mais benéfica do que a regra definitiva. Senão, não há razão dessa mesma regra transitória sequer existir. Acontece, pessoal, que não foi isso que aconteceu na então reforma da Previdência no ano de 1999. Tendo em vista que foi criada uma regra provisória mais prejudicial do que a própria regra definitiva. Na verdade, para os filiados pós-1999, a regra se apresentou mais benéfica porque ela contemplou todas as contribuições que aquele segurado viesse a fazer, inclusive com a prerrogativa do descarte das 20% menores, e prejudicou aqueles que estavam no sistema há mais anos, que vinham contribuindo para a Previdência há vários anos ou até mesmo décadas, uma vez que ela contemplou que as contribuições vertidas pelos segurados anteriores ao ano de 1994, que foi o ano da implementação do Plano Real, seriam simplesmente descartadas, seriam jogadas no lixo. E aí, pessoal, o que acontece? Muitos segurados verteram as suas maiores contribuições anteriores a 94. Recolheram muito dinheiro à Previdência Social e simplesmente essas contribuições foram, como eu disse, jogadas no lixo. Vejam só, pessoal, que foi criada uma injustiça. Inclusive, é muito fácil de se entender pela lógica. Aqueles que contribuíram mais foram mais prejudicados. Aqueles que contribuíram menos foram mais beneficiados. Não tem sentido. Uma vez que, para aqueles que se filiaram após 1999, todas as contribuições foram levadas em consideração. Para aqueles que já estavam filiados ao sistema há anos ou há décadas, não tiveram suas contribuições anteriormente a 94 levadas sequer em consideração. Pessoal, foi justamente daí que surgiu a revisão da vida toda, visando corrigir essa ilegalidade, porque não tem sentido, como eu disse, aqueles que recolheram mais ser mais prejudicados. É antilógico. Logicamente, aqueles que mais verteram contribuições, aqueles que deram mais dinheiro para a Previdência, é que precisam mais receber. O sistema é contributivo-retributivo, ou seja, quanto mais se contribui, mais se recebe. E não foi isso que aconteceu na reforma da Previdência de 1999. A revisão da vida toda vem justamente
corrigir essa ilegalidade. Então, na revisão da vida toda, busca-se a consideração das contribuições vertidas antes de 94, dando oportunidade àquele segurado que verteu essas contribuições, ver suas contribuições efetivamente ser consideradas pelo ente previdenciário no ato do cálculo do seu benefício. Aí você pode estar se perguntando, todos aqueles que verteram contribuições anteriores a 94 têm direito a essa revisão? Nem todos. Por quê? Muitas pessoas recolheram, antes de 94, as suas menores contribuições. Então, mesmo que se leve em consideração essas contribuições, para essa pessoa não vai ser vantajosa. Tá? Então, é necessário que se faça cálculos. E é necessário que se instrua os cálculos com os documentos que se fazem necessários. Quais documentos? Carteira de trabalho é muito importante, olerites, tudo aquilo que comprova as contribuições. Porque se essas contribuições não estiverem no CNIS, não é possível levá-las em consideração no seu valor real. Caso só conste o período, mas não as contribuições, a contribuição que vai ser considerada nesse período vai ser o salário mínimo. Então, obviamente, isso vem a prejudicar. Além disso, pessoal, aqueles que tiveram sua aposentadoria concedida há mais de 10 anos, infelizmente, perderam o direito a essa revisão. Em contrapartida, para aqueles, pessoal, que recolheram anteriormente a 94 em valores relevantes, valores altos, e que a sua aposentadoria foi concedida há menos de 10 anos, com certeza essa revisão pode impactar positivamente no valor da aposentadoria. E aí sim, obviamente é preciso que se faça cálculos, mas teria, em tese, o direito a majorar o valor atual da sua aposentadoria através dessa revisão. Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho de como que está essa revisão nos nossos tribunais. Tá? Essa revisão chegou até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, por unanimidade, reconheceu procedente essa revisão. Inclusive, o STJ se pautou no entendimento do STF quando este julgou a revisão do direito ao melhor benefício. Tá? Ele entendeu que seria um entendimento análogo, um entendimento equivalente ao direito ao melhor benefício, que já foi, inclusive, julgado pelo STF. Ocorre que, pessoal, o INSS apresentou um recurso extraordinário, o qual o STJ encaminhou para o STF, e esse analisou o recurso, entendeu que ele tinha repercussão geral e tinha matéria constitucional. E por isso ele trouxe para si a responsabilidade do último julgamento, da última palavra com relação a esse tema. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal do que eu espero desse julgamento da revisão da vida toda no STF. Particularmente, pessoal, eu estou confiante. Por quê? Como eu disse anteriormente há pouco no vídeo, o STF já enfrentou um tema, não há muito tempo atrás, muito parecido com o que a gente está discutindo hoje. Na oportunidade, era a revisão do direito ao melhor benefício. E nessa mesma oportunidade, o STF entendeu que o segurado detinha sim o direito ao melhor benefício. E por que isso é favorável hoje? Porque a revisão da vida toda nada mais é do que um direito ao melhor benefício pelo segurado. Por quê? Cabe a esse escolher o melhor benefício, ou seja, se ele entende que deve ser inclusa as contribuições realizadas por ele anteriormente a 94 ou não. Tá? Se o STF julgar diferente disso, ele vai estar contradizendo o seu próprio entendimento, sacramentado naquela oportunidade, quando analisado a revisão do direito ao melhor benefício. E nada mais lógico, pessoal, como eu disse, aquele que mais contribuiu deter a oportunidade de uma retribuição maior. Ou seja, quanto mais se contribui, mais se tem a contraprestação desses recolhimentos.
e não foi o que aconteceu com a criação da regra transitória na reforma da Previdência de 1999. Você pode ainda estar se perguntando de como estão os processos que foram ajuizados para discutir esse tema. Os processos que estão em andamento, eles foram suspensos por determinação do STF, que suspendeu os processos para que o seu entendimento, que vai ser ainda consolidado, seja aplicado a todos os processos a nível nacional. Você pode ter dúvida também se é possível ajuizar um processo nesse período de suspensão. Aqueles que entendem que têm o direito, os aposentados que entendem ter o direito a essa revisão, eles podem ajuizar o processo mesmo durante esse período de suspensão. E por que isso é relevante? Porque, como eu disse anteriormente, essa revisão, via de regra, ela está sujeita ao prazo decadencial, ou seja, ela está sujeita a 10 anos da concessão da aposentadoria. Então, se o aposentado aguarda o julgamento no STF, pode ser que ele perca o direito pela incidência da decadência. Então é muito importante que ele se atente a isso. Para que isso não aconteça, ele precisa ajuizar o processo para suspender o prazo decadencial, já que esse é um assunto que não dá para se discutir administrativamente. O INSS sequer recebe pedido de revisão da vida toda, tá? Sob esse fundamento. Agora, faço a ressalva, como disse também anteriormente, que é necessário que se faça cálculos e que se estude se a revisão ela é vantajosa para aquele caso específico ou não. Isso é, obviamente, de extrema importância. Sem esse estudo prévio, não é possível fazer esse ajuizamento. Estamos acompanhando de perto o desenrolar desse processo no STF, Supremo Tribunal Federal, onde, inclusive, recentemente foi deferido um pedido do IEPREV para que viesse atuar como amicus curiae, que é o amigo da Corte, o Dr. João Badari, da BL Advogados. Isso aumenta as nossas esperanças, porque sabemos que tanto o Dr. João quanto a BL farão de tudo para demonstrar esses argumentos que nós trouxemos no vídeo e os aposentados saírem vitoriosos desse tema, revisão da vida toda, no STF, seguindo o entendimento do STJ e seguindo o entendimento da própria Corte quando julgou a revisão do direito ao melhor benefício. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo dessa semana. Esperamos vocês na próxima semana com um tema inédito e esperamos voltar a falar desse tema, mas com um clima comemorativo diante de um julgamento procedente no STF, que é o que, sinceramente, nós esperamos. Tá certo, pessoal? Tenha uma boa semana e até o próximo vídeo.